Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geografia Escolar. Eu sou o professor Daniel e hoje tem videoaula nova aqui no nosso canal. Uma videoaula que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nos seus exercícios de geografia. Então, sem perder tempo, vamos à nossa videoaula de hoje. Muito bem. Então, nesse vídeo de hoje, nós falaremos sobre a transformação do espaço geográfico mundial. Falaremos sobre o mundo globalizado e todas as revoluções industriais que aconteceram no mundo até então. Primeiramente, vamos falar sobre a globalização. Quando eu falo globalização, eu entendo o globo, o mundo como um todo. A globalização é um conjunto de ações que vai tornar interdependente todos os países, tanto em termos econômicos, como culturais, sociais e políticos. A globalização fez com que se acelerasse o fluxo de capitais pelo mundo, aumentando o crescimento do comércio internacional. O termo globalização ele foi criado em 1980 para descrever todo esse processo de intensificação e integração econômica política internacional, que foi marcado pelo avanço nos sistemas de transporte e de comunicação. O termo globalização também é entendido como mundialização, é a mesma coisa. Apesar desse nome ter sido dado em 1980, os cientistas sociais dizem que o início da globalização se deu no século XV e início do século XVI, quando os europeus começaram o processo de expansão marítima. Você sabe muito bem que em 1492 a América foi descoberta por Cristóvão Colombo. Mas antes mesmo da descoberta do continente americano, vários países se lançavam ao mar em busca de especiarias na Índia, na China. No século XVI, vários países foram descobertos. O Brasil, por exemplo, em 1500. Com isso, portanto, a gente percebe que a globalização não é um processo repentino. Ela se deu de forma gradativa e dia a dia vai se expandindo. Por exemplo, um dos fatores que fizeram com que a globalização se tornasse cada vez mais forte foi a chegada da internet. Assim também como a criação dos satélites artificiais modernos, que fazem uma busca pelo mundo em tempo real. Todo esse conjunto de fatores levou à integração econômica mundial, que foi caracterizada pela formação de um mercado global, cujas maiores responsáveis são empresas que atuam no mercado mundial, as chamadas multinacionais. O capitalismo, obviamente, auxiliou na globalização e na troca dessas economias. O neoliberalismo econômico foi a base da sustentação do processo de globalização. O neoliberalismo se baseia no livre comércio e na livre concorrência, que regulam a oferta e a procura, sem a interferência do Estado. Segundo o neoliberalismo, no mundo globalizado, as economias deveriam ser abertas, com livre circulação de capitais e o fim do protecionismo, ou seja, a eliminação de tarifas alfandegárias que encarecem as importações para proteger a produção nacional. Segundo essa teoria do neoliberalismo econômico, a livre concorrência deveria regular a oferta e a procura de mercadorias, mantendo assim preços em níveis aceitáveis. Um exemplo de protecionismo é o que acontece entre Brasil e Estados Unidos com relação a um produto, a laranja. Os Estados Unidos é um grande produtor de laranjas, mas o Brasil também é um grande produtor de laranjas. As nossas laranjas são mais baratas do que as laranjas produzidas nos Estados Unidos. Portanto, há um interesse do Brasil de exportar laranjas para os Estados Unidos. Porém, se os Estados Unidos compram muita laranja nacional brasileira, afetaria diretamente os produtores de laranjas dos Estados Unidos. Para que isso não ocorra, os Estados Unidos criam várias tarifas alfandegárias, ou seja, impostos, sobre a laranja brasileira.
para que ao chegar ao mercado americano, essa laranja não venha com preço desfavorável, que não dê para competir com os preços mais altos do mercado americano. Eles criam vários impostos em cima da laranja brasileira. Esse é o protecionismo. E o neoliberalismo econômico visa justamente o contrário. Ele quer a eliminação dessas tarifas alfandegárias, para que as importações não fiquem encarecidas. Ou seja, ele não quer a interferência do Estado nesses assuntos. E que haja, sim, preços em níveis aceitáveis. Uma livre concorrência. Mas no ano de 2008, começou uma grave crise econômica causada pela falta de regulamentação do mercado financeiro. Muitos países foram atingidos por graves problemas. O desemprego tomou conta e os índices de crescimento econômico ficaram bem baixos. Essa crise, que começou nos Estados Unidos, acabou atingindo vários países, em especial os mais ricos. Sendo assim, houve uma forte intervenção dos governos para evitar a falência de bancos e empresas. Ou seja, o neoliberalismo econômico, que pregava uma não interferência do Estado, acabou sendo auxiliado pelo Estado. E muitos pesquisadores consideram que essa crise marcou o fim do neoliberalismo econômico, pois foi mostrada para todo mundo a fraqueza e a incapacidade do neoliberalismo de regular a economia mundial globalizada. E por falar em regular a economia mundial globalizada, a ONU dispunha de 2 organismos internacionais para a regulamentação da economia mundial. São eles o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Todos eles são vinculados à ONU. Em 1990, esses 2 organismos internacionais impuseram algumas medidas aos países pobres, como o corte de gastos públicos, a privatização de companhias estatais. Tudo isso em troca de empréstimos e investimentos internacionais. Só que essa medida gerou um resultado de endividamento dos países mais pobres perante esses organismos, que acabou gerando uma dificuldade maior de realização de investimentos internos. Ou seja, essa medida acabou favorecendo a economia dos países mais ricos, que passaram a exportar ainda mais para países mais pobres, pois os países mais pobres acabaram não tendo verba para investir nas suas próprias indústrias. Com isso, os países ricos ampliaram ainda mais os seus mercados, principalmente de produtos industrializados e produtos de alta tecnologia. Esse foi um dos motivos que levaram à criação da OMC, Organização Mundial do Comércio, em 1º de janeiro de 95. A OMC é uma referência de relação entre países, onde eles podem ter oportunidades de discutir sobre as estruturas comerciais do mundo, criando regras e acordos sobre o comércio. Em outras palavras, podemos dizer que é um órgão que regula as relações comerciais entre todos os países. A OMC conta com 164 membros, e o Brasil é um dos membros fundadores desse órgão. Conforme falamos no início, a globalização foi um termo usado para descrever o processo de intensificação e integração da economia internacional. Só que o poder da globalização ele é apoiado no domínio da ciência e da tecnologia e, consequentemente, da inovação. O início da grande revolução tecnológica foi em meados do século XVIII, quando ocorreu a Revolução Industrial. Ou seja, o processo de globalização tem muito a ver com as revoluções industriais que aconteceram no mundo. O início da grande revolução tecnológica foi em meados do século XVIII, quando ocorreu a primeira revolução industrial, com o surgimento da máquina a vapor na Inglaterra. A criação da máquina a vapor mudou completamente a relação entre sociedade e natureza. Ela era utilizada em fábricas de tecidos, que
que atraíam trabalhadores do campo para as cidades fabris, que eram localizadas próximas às minas de carvão. Houve uma grande revolução na sociedade. As máquinas a vapor revolucionaram o transporte marítimo, fazendo surgir também o transporte ferroviário. O primeiro trem produzido é o que nós chamamos de Maria Fumaça. As viagens que eram feitas por vários dias e até meses passaram a ser mais curtas e a capacidade de se transportar carga passou a ser maior. A Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, se espalhou especialmente por Alemanha e França. Depois ganhou ares na América do Norte, nos Estados Unidos, e na Ásia, no Japão. Só que o aumento da produção industrial nesses países requeria ampliação de mercados consumidores e, obviamente, do fornecimento de matérias-primas. Esses fatores levaram o quê? A colonização da África e da Ásia pelos países europeus em fase de industrialização. Essa foi uma triste consequência da primeira Revolução Industrial. Ainda no século XIX, por volta dos anos 1850, o avanço científico foi cada vez maior. Surgiu a energia elétrica, surgiu a criação do motor a explosão e o uso do petróleo. O aço passou a ser produzido e utilizado em fábricas de trens, navios e carros. Surgia, portanto, assim, a Segunda Revolução Industrial, ali mesmo na Europa, mas que rapidamente se espalhou pelos Estados Unidos. Nessa época, aconteceram grandes descobertas científicas, além das já citadas, como o telégrafo, o telefone, a luz elétrica. O cinema foi inventado nessa época, o rádio, entre outras descobertas. Toda essa inovação acabou modificando o cotidiano e os hábitos de consumo das pessoas, promovendo assim uma nova organização do espaço e uma nova urbanização. Por isso que quando falamos globalização mais revolução industrial, falamos em transformação do espaço geográfico mundial. Em 1915, acontece nos Estados Unidos uma verdadeira revolução com relação à fabricação de automóveis. É criada a linha de montagem, ou linha de produção. A linha de produção foi implementada por Henry Ford, ou seja, esse sobrenome te lembra a marca Ford. Isso no início do século XX nas suas fábricas de automóveis. Uma linha de produção funciona da seguinte maneira: os produtos são montados em operações consecutivas, passando rapidamente de um operário para o outro, de forma que cada um se encarregue de uma só operação. Ou seja, vai ter uma pessoa somente para fazer a lataria do carro, outra somente para o sistema elétrico, outro somente para montar o eixo do carro, outra somente para montar os acessórios do carro. O objetivo disso era simplesmente agilizar o processo de produção, ou seja, vários carros eram produzidos em um menor espaço de tempo. Esse novo sistema de montagem de produção barateava os custos, ampliava, obviamente, a capacidade da produção e a oferta de bens de mercadorias. A Terceira Revolução Industrial. A Terceira Revolução Industrial também é conhecida como Revolução Técnico-Científica ou Era Técnico-Científica Informacional. Ela teve início na segunda metade do século XX, graças aos avanços tecnológicos e da pesquisa científica, que passaram a ser utilizada pelas empresas de alta tecnologia, como as de informática, microeletrônica, robótica, microbiologia, farmacêutica, aeroespaciais. Ou seja, o conhecimento, a ciência, tornou-se uma ferramenta ainda mais valiosa. As empresas investiam em cientistas
e na produção de bens e mercadorias que incorporam alto grau de tecnologia. Várias empresas multinacionais acabaram se unindo a importantes universidades para pesquisa em ciência e tecnologia, visando o desenvolvimento de novos produtos. Ou seja, era interessante a empresa se localizar próxima à faculdade. Com isso, foram surgindo os tecnopolos, uma concentração de indústrias de alta tecnologia em um mesmo parque industrial, geralmente próximos a centros de pesquisas ou universidades. Obviamente, todos esses avanços tecnológicos são produzidos em países ricos que detêm essa tecnologia, criando assim um monopólio na produção do conhecimento e da inovação tecnológica. Obviamente, os países pobres, com menos condição de investimentos em pesquisas e inovação, não vão conseguir acompanhar o ritmo do desenvolvimento técnico-científico dos demais países ricos. Essa terceira revolução técnico-científica informacional ganhou muita força com o surgimento da internet. A internet possibilita a troca de mensagens e arquivos eletrônicos, a difusão de músicas, vídeos, dados e informações, assim como a realização de transações financeiras em tempo real, criando o mercado online ou comércio online. A internet eliminou os fatores da distância. Por exemplo, uma empresa de um país X pode ter uma central de atendimento no Brasil e uma empresa estadunidense pode ter a sua num país Y. Sempre em busca de custos mais baixos, as empresas procuram instalar serviços nos países com mão de obra barata. Dessa maneira, o custo será menor e o lucro será ainda maior. Para a gente ficar por dentro, empresas multinacionais são aquelas empresas que têm a sua matriz em um determinado país e atuam no mercado em outros países. Ou seja, instalam suas filiais em outros países com o objetivo de obter máxima lucratividade. O que atrai essas empresas são a isenção de impostos, o amplo mercado consumidor, infraestrutura, matéria-prima, energia e mão de obra barata. As empresas transnacionais. Diferente das empresas multinacionais que realizam toda a produção no país em que estão instaladas, as transnacionais realizam a produção de maneira coordenada a partir de unidades produtivas, obtendo assim diferentes vantagens competitivas. Ou seja, as transnacionais elas não fazem toda a produção no país onde ela tem uma filial. Não, ela monta uma peça exclusiva no país X, outra peça exclusiva no país Y, outra peça exclusiva no país Z, outra peça exclusiva no país Z, com o objetivo de diminuir gastos, ou seja, cada parte do mundo onde ela está instalada vai ser responsável por desenvolver um determinado segmento. Privatização. A privatização é a incorporação de uma empresa do setor público pelo setor privado, ou seja, aquela empresa que pertencia ao Estado vai passar à iniciativa privada. Estatização é justamente o contrário da privatização. É a incorporação de uma empresa privada para o setor público. Ou seja, aquela empresa que pertencia à iniciativa privada passa a pertencer ao Estado. Monopólio. O monopólio é aquela situação em que há uma única ou a principal empresa fornecedora de um determinado produto que controla a sua oferta e seu preço. Ou seja, ela detém o monopólio daquele determinado produto. Oligopólio. O oligopólio é um grupo constituído por um pequeno número de empresas que controlam os preços de um determinado produto. Cartel. O cartel é a associação ou combinação entre empresas, em geral de um mesmo segmento, para garantir o controle da população e dos preços. Cada empresa conserva sua administração independente. Um exemplo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP,
que é formada para definir o preço do óleo no mercado mundial. Protecionismo é um conjunto de medidas a serem tomadas no sentido de favorecer as atividades econômicas internas, reduzindo no máximo a importação de produtos e a concorrência estrangeira. Para isso, são criadas tarifas alfandegárias, ou seja, um imposto em cima do produto estrangeiro que chega ao país. Também são fornecidos subsídios a empresas nacionais para favorecer o desenvolvimento econômico interno. E também a fixação de cotas, que vai limitar o número de produtos estrangeiros que uma determinada empresa pode colocar dentro daquele país. O nome protecionismo quer dizer isso mesmo, proteger o mercado interno. Muito bem, vamos passar agora para as nossas questões. Pergunta número 1. O que é globalização? E a resposta, conforme falamos no início do vídeo, globalização é o conjunto de ações que interligam o planeta em termos econômicos, culturais, sociais e políticos. Segunda pergunta. Em qual país europeu iniciou-se a Revolução Industrial? E a resposta? A Revolução Industrial iniciou-se na Inglaterra. Logo depois ela se espalhou por Alemanha, França, Estados Unidos e Japão. Terceira pergunta. Como eram as máquinas na primeira Revolução Industrial? E quais meios de transporte sofreram grandes revoluções? E a resposta? Durante a primeira Revolução Industrial, as máquinas eram a vapor, movidas por carvão. A máquina a vapor revolucionou o transporte marítimo e fez surgir o transporte ferroviário. Quarta pergunta. Quais tecnologias foram criadas durante a segunda Revolução Industrial? Durante a segunda Revolução Industrial, nós tivemos o uso da energia elétrica, do motor a explosão, do uso do petróleo, da produção do aço, a criação do telégrafo, o telefone, a luz elétrica, o cinema, o rádio, entre outras. Quinta pergunta. O que foi a linha de produção? A linha de produção foi implementada por Henry Ford no início do século XX em suas fábricas de automóveis. O seu objetivo era agilizar o processo de produção. Próxima pergunta. Como também é conhecida a terceira Revolução Industrial? E a resposta? A terceira Revolução Industrial também é conhecida como a Era Técnico-Científica Informacional ou Revolução Técnico-Científica. Última questão. De todas as criações tecnológicas durante a terceira Revolução Industrial, uma se destaca por ter mudado a relação entre pessoas e empresas de todo o mundo. Qual foi essa criação? E a resposta é a criação da internet. O surgimento da internet mudou as relações entre pessoas e empresas, possibilitando troca de mensagens e arquivos eletrônicos, difusão de músicas, vídeos, dados e informações e a realização de transações financeiras em tempo real, além do comércio e do mercado online. Se você acertou, parabéns!
Muito bem, portanto essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que ela tenha te ajudado nos seus exercícios e te ajude também nas suas avaliações de geografia. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.